Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio. Olá, bom dia para você. Eu sou Lívia Torres e o Jornada do Empreendedor tá no ar. O programa é uma parceria da Band com o Sebrae Rio e é feito para você que quer transformar aquela sua ideia em negócio ou levar sua empresa para ainda mais longe. Hoje a gente vai falar sobre agronegócio. Vamos entender como a agricultura familiar, a produção de queijos, cafés especiais e cachaças estão impulsionando a economia do estado. Para debater esse tema, eu recebo aqui no nosso estúdio a analista do Sebrae Rio, Marcele Ângelo. Marcele, obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Lívia. Gostaria também de agradecer a oportunidade de falar sobre o agro do nosso estado. Recebo também o coordenador de agronegócio do Sebrae Rio, Daniel Freitas. Seja muito bem-vindo, Daniel. Bom dia, Lívia. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui, agradecendo o Sebrae, a Band, por essa participação e de falar sobre o agronegócio, enfim, a gente apresentar o setor do estado aqui para vocês. Vamos começar, então, esse papo. Direciono minha pergunta para você, Daniel. Eu queria que você falasse sobre o atual cenário do agronegócio aqui no Rio de Janeiro. Qual é a principal característica do setor? Então, Lívia, a principal característica do setor do agronegócio aqui no Rio de Janeiro é a qualidade dos produtos aqui que a gente tem. Como a gente é um estado pequeno geograficamente, as nossas propriedades, a maioria, 67%, são de agriculturas familiares. Então, a gente tem destacado muito pela produção de um produto de altíssima qualidade, produtos premiums, produtos que agregam valor e que geram renda para esse produtor do campo. O nosso principal objetivo aqui do Sebrae é apoiar os produtores, aumentar a renda, aumentar o mercado e oferecer essa oportunidade de mostrar que o Rio de Janeiro também tem agronegócio. Você citou a agricultura familiar, que tem uma parcela muito significativa aqui no nosso estado. Marcele, eu queria ouvir de você qual a importância dessa agricultura familiar para a economia local ali, de cada localzinho de dentro ali no nosso estado. Então, hoje a agricultura familiar ela é a base do agronegócio do nosso estado, né? A gente tem hoje 44 mil propriedades rurais, com 58% da força de trabalho no campo. Essa agricultura, esses produtores, eles têm por objetivo e importância de fornecer produtos saudáveis, municiar, né, fornecer produtos para os mercados, para feiras e também produzir, assim como o Daniel falou, produtos de alto valor agregado, né, para justamente ampliar esse consumo no nosso estado e também promover a renda no campo e a competitividade. E de que forma o Sebrae apoia esses pequenos agricultores, essa agricultura familiar? O nosso papel é apoiar esses pequenos produtores. A gente trabalha em todas as regiões do estado, desde o noroeste com o café lá em Varre-Sai, na Costa Verde com a cachaça de Paraty, no Vale do Café com queijos, cachaças e cafés também, claro. Enfim, a gente está em todas as regiões. Na região dos lagos, no São Pedro da Aldeia, em Cabo Frio e em Saquarema, com o nosso projeto Os Quintais Produtivos, que é um projeto em parceria com a Fundação do Banco do Brasil, que visa transformar pequenas áreas, propriedades rurais, em áreas produtivas. A gente quer pegar o quintal da casa do agricultor, que ele tem uma plantação pequena, mas ele ainda não tem o know-how, enfim, não tem um conhecimento de transformar aquilo num negócio. E como a especialidade do Sebrae é gerar negócios, é gerar renda, a gente tem todo um auxílio ali de assistência técnica, de assistência gerencial, de comercialização, que transformar esse quintal em um quintal produtivo que gere renda para a família, que seja a grande fonte de renda ali daquela família. Você citou que nem todos têm esse know-how. Eu quero que a gente entre um pouquinho mais nessa pergunta, falando sobre o principal desafio desses pequenos produtores. Muitas vezes eles nem se percebem como pequenos produtores, que eles ali estão produzindo alimentos que não só vão servir a família deles, como aquilo vai ser exportado, levado para outros lugares. Nesse caso, você entrou num tema, né, muito importante. O produtor muitas vezes não se enxerga como um dono do seu negócio.
né, o empresário, ele entende somente da produção, da terra e fica um pouco assustado quando a gente fala, ei, você é o dono do seu negócio, você é um empreendedor. Então, eu acho que um dos grandes desafios, né, os principais desafios encontrados hoje no nosso estado é essa questão tanto do comportamento do produtor como empresário, né, como também a questão do acesso ao mercado. Nós também temos a questão da baixa mecanização e também o acesso à tecnologia. E, além disso, a gente tem questões de o escoamento dessa produção, e aí o Sebrae ele vem justamente nesse processo de melhoria contínua junto ao produtor para mitigar essas questões que são muito importantes, né? Justamente para ampliar a competitividade desses produtores e ampliar o consumo, principalmente do estado. Quais são as cadeias produtivas mais relevantes aqui no estado do Rio de Janeiro atualmente? Então, Lívia, as principais cadeias, assim, a gente tem aqui no estado uma agricultura muito diversificada. Entre as principais cadeias eu vou citar o café, a pecuária de leite, a fruticultura, temos a agroindústria de bebidas, principalmente com a cachaça, mas já temos outras produções de bebidas, o vinho vem se destacando, o suco de uva. Enfim, a gente tem uma cadeia muito diversificada. Eu não tenho como citar as principais, mas o Sebrae ele vem atuando com todas essas cadeias. A gente vem prestando o serviço de consultoria, enfim, vem apoiando o desenvolvimento e abrindo mercado para todas essas cadeias do nosso estado. Você citou alguns produtos, agora eu pergunto para a Marcele, que produtos são esses que vêm ganhando prêmios e tomando aí os mercados? Bom, no Rio de Janeiro a gente tem um grande destaque para os queijos especiais, inclusive eles receberam mais de 50 prêmios nacionais e internacionais. Muitas das vezes as pessoas nem sabem que a gente tem queijo com tanta qualidade. A gente tem aí também o café especial do Rio de Janeiro, que basicamente, principalmente na região noroeste, que corresponde a 80% da produção do estado, em essência de agricultura familiar, né? E vem aí ganhando seu espaço quanto à questão da qualidade, né? Desse apelo do produtor de agricultura familiar. Além disso, nós temos também as cachaças. E essas cachaças, elas também têm todo o potencial para alcançar mercados tanto nacionais como internacionais. Inclusive, a Cachaça de Paraty, em 2024, conquistou a primeira denominação de origem controlada do Brasil. Isso não é pouca coisa. Paraty tem até um festival, né, que leva milhares de turistas ali, que é o Festival da Cachaça. Isso promove ainda mais aquele pequeno produtor do local. Complementando a Marcele, assim, esses festivais são muito importantes para a divulgação da produção regional e um desenvolvimento local. A gente tem o Festival da Cachaça de Paraty, como você citou. A gente também está fazendo um Festival da Cachaça em Visconde de Mauá. A gente vem apoiando diversos eventos, festivais aqui na cidade do Rio de Janeiro e principalmente para trazer o produtor do interior para a gente mostrar ele aqui na cidade do Rio de Janeiro. É um trabalho de divulgação. Marcele citou os queijos, citou o café. Eu já estou com água na boca aqui durante esse programa. Eu queria que você me falasse qual é o diferencial dos queijos e dos cafés e qual é o esforço para levar esses produtos tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional. Eu acho que o grande ganho dos cafés, dos queijos e a cachaça é justamente o processo produtivo com muito cuidado. Né? O grande problema que hoje temos é que nem sempre os produtos, assim complementando com o que o Daniel falou, nem sempre os produtos do nosso estado são valorizados como de outros estados. Por exemplo, quando as pessoas vão até um restaurante, vão pedir cachaça mineira. Ou o queijo, é o queijo de Minas. O café, não, é Espírito Santo e Minas. E nós temos muitos produtos de muita qualidade para concorrer com esses estados, porque a gente entende que o Rio de Janeiro, por ser muito pequeno, não trabalha com commodity. A gente trabalha com produto de muita qualidade. Então, esse é o nosso diferencial. Então, a partir do momento em que a gente faz essa aproximação junto aos consumidores finais, é possível que eles,
aqui tem café, eu não acredito que aqui no Rio de Janeiro tem produção de café especial. Nossa, eu nem sabia que tinha queijo premiado fora do nosso país. Então, a estratégia é justamente apresentar para o consumidor, principalmente da região metropolitana do Rio, essa qualidade, né? Visto que somos o segundo maior consumidor do Brasil. Então, nada mais justo do que a gente dar esse acesso ao mercado e formar opinião nesses consumidores para que eles possam pedir em cafeterias, em delicatessens, enfim, restaurantes. Esse também é o nosso papel. Mas é um esforço grande, né? Bastante. Que a pessoa não chegue e peça o queijo de Minas, o café de outro estado, para que ele conheça mesmo e consuma a produção local. Exatamente. É muito importante, Lívia, assim, mostrar para o consumidor, né, o valor do produto no Rio de Janeiro. O que você está gerando renda, você está deixando esse recurso circulando aqui dentro do nosso estado. Eu acho, assim, quando às vezes eu vou ao supermercado, eu tenho muito prazer de comprar, eu fico olhando o rótulo para comprar o produto do Rio de Janeiro. Eu não quero comprar um café de Minas, a cachaça de Minas, eu quero a cachaça do Rio de Janeiro, o café do Rio de Janeiro, o queijo do Rio de Janeiro. E é um prazer você ver cada vez mais esses produtos chegando aos nossos mercados aqui na cidade. Falamos do queijo, do café, agora eu vou retomar o papo para a cachaça. Como é que os projetos de fortalecimento da agroindústria de bebidas, e aqui citamos especialmente da cachaça, como é que ele está sendo feito? Como é que vocês conseguem fortalecer isso para que esse produto fique com uma marca forte aqui no Rio de Janeiro? Citamos os festivais que acontecem, mas existem ainda mais esforços para isso acontecer? Temos sim, Lívia. A gente tem trabalhado junto com essa agroindústria da cachaça. Essa agroindústria também, uma característica da agricultura aqui no Rio de Janeiro, ela está espalhada. Então, a gente tem a cachaça de Paraty, que é a mais conhecida, como a Marcele falou, acabou de obter a denominação de origem controlada, mas a gente tem cachaça em todas as regiões do Brasil, do Rio. A gente trabalha desde a formalização da agroindústria até até ela chegar no ponto de conseguir entrar no mercado aqui no Rio de Janeiro, na cidade, principalmente. Então, o nosso trabalho é um trabalho muito de acompanhamento, de produção. A gente visita os alambiques, a gente trabalha sustentabilidade com eles, trabalha produção orgânica, a gente trabalha o mix de produtos, que às vezes ele produz só um tipo de cachaça, normalmente é aquela branquinha tradicional, mas a gente coloca madeira, a gente incentiva de eles produzirem drinks. Enfim, é um trabalho bem completo que a gente acompanha esse produtor até preparar ele, quem sabe, para uma exportação. A gente tem um pacote completo para atendê-los. Complementando o Daniel, nós temos mais de 400 rótulos de cachaça no nosso estado. Então, é importante também a gente ampliar isso, né? Ajudar nessa ampliação e também trabalhar com a questão das adequações às normas, né? Porque, como é uma bebida alcoólica, existem normas específicas, então o SEBRAE também ajuda nesse processo, na adequação para que ele possa conseguir as certificações necessárias. E a cachaça é um produto de desejo, muitas vezes internacional, né? Muitos turistas de fora do Brasil que vêm para cá em busca desse produto. Exatamente, Lívia. A gente trabalha, eu brinco lá no SEBRAE, a gente trabalha desde a plantação da cana até o cliente que está bebendo essa cachaça. Então, a gente tem que estar melhorando todos esses processos para a gente obter uma cachaça de qualidade, a gente colocar no mercado uma cachaça premium e que gere esse valor. Eu acho que quando o turista chega aqui no Rio de Janeiro, é claro que no Brasil ele quer tomar a cachaça brasileira e aqui no Rio de Janeiro não pode ser diferente. Ele tem uma oportunidade até de visitar os alambiques, tem alguns que já têm uma abertura, enfim. Vira um roteiro turístico. Vira um roteiro turístico também, mas de aquisição, porque para esses produtores, para eles alcançarem a renda, é importante também ter essa venda direta. É o que eu falo muito lá no SEBRAE, assim, é de a gente ter vários canais. Não adianta ele só vender para o mercado, ele tem que ter um canal de venda direta, ele pode vender uma experiência, ele pode vender uma degustação, enfim, tem várias oportunidades que a gente vem trabalhando junto com esse público. Maravilha. Bom, quero falar agora sobre o Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Fluminense. De que forma esse programa tem ajudado os produtores rurais a alcançarem cada vez mais mercados? Bom, esse programa, ele, em essência, tem por objetivo orientar os produtores quanto à emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar,
que é uma formalização, uma nova formalização do produtor. Também a gente está atuando com a orientação sobre o cadastro ambiental rural, que é extremamente necessário para ter acesso a algumas oportunidades de mercado. A gente também ajuda quanto à questão da emissão da inscrição estadual, a emissão da nota fiscal eletrônica para produtor, e todo esse combo culmina numa orientação para o produtor, um apoio ao produtor para acesso a chamadas públicas, vendendo para merenda escolar ou vendendo para hospitais públicos. Então, esse é o principal papel desse programa. E já tivemos aí mais de 1.000 produtores atendidos no estado, e a nossa ideia é ampliar ainda mais. E como é que é para vocês ver aquele produtor que chega antes de um programa desse e sai de lá com uma outra formação? Olha, eu entendo que o Sebrae, a missão do Sebrae é essa, né? Então, acho que é muito importante para a gente entender que a gente é agente de transformação na vida daquele produtor por meio do negócio dele. Não só eles, mas das empresas, enfim. Então, a partir do momento que a gente consegue ver essa evolução, ver o nosso cliente acessando a mercados, isso é bom para todo mundo, né? Para a gente que tem esse trabalho, os produtores, porque acabam se fortalecendo ainda mais no campo, e é isso, acho que todo mundo ganha. E o nosso público, Lívia, o produtor rural é um público diferenciado dos outros setores, assim. É um público que é mais desconfiado, a gente tem que ir visitar, tem que conhecer. Às vezes a gente vai 2 vezes na propriedade para convencer o benefício que ele tem aderindo a esses programas do Sebrae. Essa parte da formalização é muito importante, como a Marcele falou. Ele abre vários mercados que o produtor rural, na maioria das vezes, ele não tem conhecimento, ele não sabe que pode vender para uma prefeitura, para alimentação escolar, enfim, para o centro de abastecimento da cidade dele. Então, essa orientação é uma satisfação muito grande você poder estar orientando, formalizando e acompanhando a evolução desse produtor, né? A gente pega, às vezes, um produtor que ele não tem ainda tem atividade econômica, mas ele não sabe quanto que ele fatura, quanto que ele produz, como que ele vende, para quem ele vende, onde é que ele pode vender para ter um preço melhor. E isso é muito importante porque é o que gera o sustento dele. Então, quanto mais ele estudar ali, mais acompanhamento do Sebrae, mais apoio a gente der para ele, ele vai estar melhorando a renda dele, vai estar melhorando a casa dele, vai estar melhorando a produção dele. A gente também orienta muito para ele ter uma diversidade de produção, para não ficar preso só numa cultura e depois ele não ter uma outra produção durante um ano. Então, a gente tem um trabalho também pensado muito na agricultura familiar dessa diversidade, que ele possa estar produzindo durante o ano todo e não gerando uma renda numa determinada monocultura, que ele gera uma renda numa determinada época do ano e depois, durante o ano, ele fica sem ter essa renda. Então, é importante ter todo esse apoio, esse arcabouço do Sebrae, e a gente entrega isso diretamente para o produtor. Queremos falar sobre agora a fruticultura, a nova gestão da fruticultura. Como é que isso tem sido feito para que a fruticultura possa aí alcançar ainda novos mercados? Pegando um gancho da fala do Daniel, Lívia, no caso a fruticultura, ela tem muito essa questão, né, da ampliação do mix de produtos. O Sebrae, ele atua muito quanto à orientação para a substituição de alguns cultivares por outros cultivares que sejam mais rentáveis e que tenham mais qualidade para o consumidor final. Além disso, a gente tem fomentado muito a questão do consorciamento da terra, que aí entra justamente no fato, se eu produzo, alface durante tal período de tempo do ano, eu posso depois utilizar essa terra para um outro cultivar, ou até mesmo junto, ao invés de você trabalhar só com uma cultura, você pode trabalhar ali com uma agrofloresta, algo que possa atender não somente a uma cultura, mas também outras culturas, né? Então, o Sebrae, ele, além da parte de gestão, a gente também entende que é uma oportunidade de mercado e sustentabilidade para o produtor, essa ampliação de mix de produtos por meio de boas práticas de fabricação.
Condições climáticas, já falamos um pouco sobre elas. O Rio de Janeiro tem uma condição climática favorável, mas até pegando um pouco de gancho no que você falou, quem vai plantar ali o alface, poder continuar usando aquela terra durante outros períodos do ano, a gente tem estações do ano que não são exatamente definidas. Isso impacta na produção ou não chega a impactar? O Rio de Janeiro é um clima quase perfeito para o produtor rural. Não, assim, o clima impacta muito na produção, assim. Mas o Rio de Janeiro, como você falou, tem essa diversidade. A gente tem a serra, o Costa Verde ali, que é uma serra que é na beira do mar. Então ali a gente tem um clima bom para a produção também de algumas frutas, como banana. A gente tem a cachaça, enfim, tem toda uma produção ali. E a grande vantagem do Rio de Janeiro é por ter esse relevo variado e essa temperatura também variada, a gente consegue produzir muito durante todo o ano. Então a gente tem essa vantagem de estar num estado que te dá a capacidade de você produzir em todas as épocas do ano e em todas as regiões. A gente tem o norte fluminense, um clima também mais quente, mas também que tem muitas produções ali, cana-de-açúcar é muito forte. A gente tem o noroeste, como a Marcele falou, com café, com a fruticultura. A gente tem também no Vale do Café a cachaça, o queijo. Enfim, a gente produz muitas coisas no Rio de Janeiro por ter justamente essa vantagem de ter vários climas e vários relevos diferentes numa pequena região no nosso estado. Vocês conseguem monitorar isso junto aos pequenos produtores? Por exemplo, agora vem uma chuva muito intensa na região serrana, dá esse apoio às vezes para que eles fiquem mais controlados e até de certa forma mais calmos, com o coração menos acelerado, se acontece algum episódio climático? A gente sempre auxilia, orienta, né, de produzir o que é viável naquele solo. Não adianta num solo úmido você produzir uma cultura que seja de um clima mais seco. Você vai perder a sua produção. Você tem que cuidar da praga. O produtor rural ele acorda 4 horas da manhã para ir lá olhar a produção dele, quase que um a um. Assim, como é uma produção familiar, ele tem muito controle ali da produção, o que gera uma garantia maior também para ele contra esses possíveis desastres, eventos climáticos. Temos também, além disso, né, além do SEBRAE com todo o seu know-how, seu conhecimento, nós temos também o Senar, que é um parceiro do SEBRAE e ajuda nessa questão da assistência técnica junto ao produtor. Então, são vários atores ali ajudando o produtor a se antecipar a possíveis variações climáticas. Obviamente que nem sempre a gente tem esse controle, né? Sem dúvida. Às vezes a gente tem um período de seca excessiva, atrapalha, ele impacta diretamente na produção, mas em geral a gente está sempre ali junto ao produtor para justamente mitigar esses riscos. E a agricultura, Olívia, assim, não é uma indústria, um setor, né, que você chega e fala assim, eu vou plantar 10 hectares, vou colher os 10. Não é uma matemática, não é uma exata. Tudo tem a sua variação. Você tem que botar mais adubo, às vezes você tem que botar menos, você tem que controlar todos os fatores externos e internos ali na sua propriedade para você ter o melhor resultado. Então, a produtividade mesmo, assim, de uma cultura, da mesma cultura, no mesmo local, ela tem uma variação entre um lado que está pegando mais sol, o outro que está um pouco atrás ali da montanha, que pega menos sol. Isso vai gerar uma produtividade maior na área. Então, é importante também você ter um estudo, né? Você procurar a melhor área dentro da sua propriedade para cada cultura, onde dali você vai ter uma produtividade maior. Futuro, olhando agora, a gente está em 2025, olhando para os próximos anos, que projeções vocês fazem para o agronegócio fluminense daqui para frente? Enfim, Lívia, essa é uma pergunta muito difícil de responder, mas o que a gente projeta assim, o setor está forte. Eu acho que a agricultura, o agronegócio aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma representação ainda baixa no PIB do estado. Eu acho que a gente tem um potencial de crescimento muito grande por todos esses produtos, culturas, enfim, do que a gente conversou aqui nessa manhã. E eu acho que isso vai ser o que vai alavancar o Rio de Janeiro. A gente compra muita coisa de outros estados. O queijo, a gente compra de Minas, a gente tem que aumentar a nossa produção, tentar ser autossuficiente em algumas culturas e buscar essa produção, valorizar o Rio de Janeiro. A gente tem que crescer o nosso bolo do agro aqui e eu acho que o SEBRAE vem atuando muito para a gente obter esses resultados. Como é que você enxerga, Marcele? Eu também entendo que é um futuro muito promissor.
visto tantas instituições e o SEBRAE atuando diretamente no agronegócio do Estado, oferecendo mais ciência, mais inovação, mais gestão para o produtor. Então, e existe um grande esforço para essa valorização do produto local. Então, eu acho que é promissor justamente por isso, porque existe esse apelo da valorização do produto local e nós temos feito muitas ações para apresentar os produtos do Rio para o Rio, né? Então, a gente aumenta o consumo e levanta a bandeira do Estado do Rio de Janeiro. Um exemplo, Lívia, clássico, um exemplo claro desse progresso, assim, é o café, né? A gente vem trabalhando um café lá no SEBRAE há mais de 10 anos. O café do Rio era reconhecido como um café de baixíssima qualidade, um café muito ruim, e a gente conseguiu reverter essa imagem. Hoje o Rio de Janeiro já é reconhecido como um estado que tem cafés especiais, cafés com altíssimas pontuações. Então, como a gente conseguiu com o café, a gente vai conseguir também com outras culturas, com o queijo, a cachaça, a gente já tem esse reconhecimento também. Enfim, é um trabalho que a gente sabe que não é do dia para a noite, mas que com o esforço do SEBRAE, das instituições de apoio, do próprio governo do estado, das prefeituras, enfim, todos os setores, as instituições ligadas ao agronegócio, a gente vai conseguir sim alcançar esses resultados que a gente tanto almeja. E conselho vocês dão para que o Rio da capital conheça o que o interior está produzindo? O Rio, a gente tem a grande vantagem da proximidade com o interior. Um conselho que eu dou é assim, vá visitar o produtor, vá entender de onde vem aquele queijo que você está comendo, de onde vem a banana que você está consumindo, de onde vem a cachaça, como que é produzido. Eu acho que isso é uma tendência, né, de você ter essa rastreabilidade do que você está comendo. Você comprando um produto do Rio, você vai estar comendo um produto, vai estar bebendo um produto de qualidade. Então, procurem saber, vamos conhecer o produtor, vamos conhecer as dores dele, olhe o rótulo, veja a produção do Rio de Janeiro. É isso, eu acho que é valorizar a nossa produção, o nosso estado em primeiro lugar. O conselho que eu dou é, primeiramente, que as pessoas... a produção agro, né? Nesse caso, o agronegócios e o agro de agricultura familiar, é uma produção muito árdua, né? Então, muitas das vezes as pessoas não dão o valor, né? Porque está ali só no prato. Então, trazendo um pouco para o que o Daniel disse, é que existem várias iniciativas também de turismo de experiência, por exemplo, rural. Então, o SEBRAE mesmo trabalha com essa questão do turismo de experiência rural. Então, facilita também que o consumidor consiga entender um pouco mais a realidade daquele produtor, né? Como ali o produto, sei lá, a fruta do pé, né? O café torrado, moído na hora, o queijo ali com harmonização uma goiabada feita pelo próprio produtor, até mesmo o vinho, enfim. Então, eu acho que é muito importante não só a leitura dos rótulos, mas também, se tiver a oportunidade, ir até o campo, viver a experiência, né, e se aproximar mais do produtor. Perfeito. Posso deixar um desafio? Sem dúvida. Assim, a agricultura e o agronegócio é tão importante para a gente, né? Que eu brinco assim, você não tem um dia na sua vida que você não vai consumir alguma coisa do agro. Então, vamos valorizar o agro, vamos trabalhar juntos, vamos valorizar o produtor, a agricultura familiar, os nossos produtos aqui do estado e vamos vestir a camisa do agro. Já estou sentindo um cheiro de café imaginário. Querendo comer um queijo maravilhoso, experimentar as frutas. Olha, foi um papo muito agradável, com muito conhecimento. Agradeço muito vocês terem vindo até aqui para a gente falar sobre esse Rio de Janeiro, que é tão grande que muitas das vezes a gente desconhece. Obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço a Band, o SEBRAE pela oportunidade. Busca a gente, busca o agronegócio, que a gente está disposto a ajudá-los. Pegando carona no que o Daniel acabou de falar. Se você quiser saber mais sobre esse tema, é só acessar o QR Code do SEBRAE Rio, que está aqui na tela. E você já sabe, temos um encontro marcado todo domingo de manhã na tela da Band e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. No próximo domingo, a gente está de volta. Até semana que vem. Tchau, tchau. Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o SEBRAE Rio.